Você já percebeu que, às vezes, o problema da nossa vida não é nem o que acontece, mas é o documentário dramático que a mente faz sobre o que acontece? Você sente uma fisgadinha no peito e, em 40 segundos, já tem trilha sonora, teorias, um elenco inteiro, 2 humilhações imaginárias e um TED Talk interno sobre como ninguém te compreende desde 2009. Aí, você escuta alguém falar, pratique mindfulness. E você pensa numa coisa meio limpa, meio minimalista, meio escandinava, espiritualmente hidratada. E aí, respira, sorri, compra uma almofada bege, baixa um aplicativo, acende uma vela de um lado, um incenso de outro e pronto. Agora sim você é uma pessoa centrada. Só que 5 minutos depois, você tá lá meditando e descobre com dor e assombro que aí dentro mora um grupo de condomínio inteiro. Tem o ansioso, a ressentida, a comentarista de tragédia, a fiscal da prática alheia, a pessoa que quer se iluminar até sexta-feira e a outra que só quer deitar no chão e virar samambaia. Pois hoje nós vamos falar de um dos ensinamentos mais profundos, mais clássicos e mais transformadores de todo o budismo. Os 4 fundamentos da atenção plena. O famoso Satipatthana. E eu já aviso assim de antemão. Isso aqui não tem nada que ver com um truque para relaxar depois do expediente. Não que relaxar seja ruim, pelo amor de Buda. Eu sou muito a favor de qualquer forma honesta de não surtar. Mas o Satipatthana é muito mais radical e elegante do que isso. Ele é um treinamento para ver a experiência com tanta intimidade, tanta precisão e tanta sobriedade que a gente começa, finalmente, a parar de confundir tudo com eu, meu, para mim, contra mim, com isso vai durar para sempre. Ou, claramente, esse comentário no grupo era sobre mim. Pois é, no Satipatthana Sutra, o Buda chama esse ensinamento de o caminho direto para a purificação dos seres, para superar tristeza e lamentação, para o fim da dor e da aflição e para entrar no caminho certo e para a realização de Nibbana. Ou seja, nada modesto. Nada tipo 7 hacks para ficar mais presente na fila do mercado. Vamos combinar, né? O homem veio com uma ambição espiritual bem mais séria. Então, monge de sofá, pega a sua almofada, a sua coluna, o seu chá, sua lombar possível e vem comigo. Porque hoje o sofá vai virar laboratório
da experiência. E talvez, se nós escutarmos de verdade, o Buda nos ensine a coisa mais subversiva do mundo moderno. Como estar aqui sem transformar cada sensação, cada emoção e cada pensamento em identidade fixa. Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que outro dia resolveu praticar atenção plena enquanto lavava a louça e aí, 3 pratos depois, estava lá, fazendo um inventário completo da minha vida afetiva, tudo por causa de um garfo torto. Porque, sim, aparentemente, o meu cérebro vê um talher desalinhado e pensa: ah, claro, este é o momento ideal para refletir sobre a vacuidade, a infância e aquela mensagem sem resposta. Hoje, nós continuamos a nossa caminhada pela série dos 37 fatores da iluminação. Nos últimos episódios, passamos pelos 4 esforços corretos e pelas 5 faculdades espirituais. E olha como as coisas se encontram lindamente no Dharma. O esforço correto prepara o terreno. As faculdades dão equilíbrio ao coração e à mente. E agora, a atenção plena aparece não como enfeite zen, mas como um eixo central do caminho. E eu não estou aqui falando de uma atenção plena de spa, mas daquela que sabe olhar para o corpo, para as sensações, para a mente e para os fenômenos, com coragem o suficiente para não fugir e humildade o suficiente para não inventar moda em cima do que vê. E isso é tão importante porque a palavra mindfulness foi tão usada, tão vendida, tão remixada em linguagem corporativa e autocuidado gourmet, que às vezes nós esquecemos que no budismo ela está a serviço da libertação do sofrimento. Não é só para você ser uma pessoa mais produtiva, mais organizada ou menos agressiva no trânsito. Embora, sinceramente, se melhorar um pouco o trânsito interno e externo, eu aqui não vou reclamar. Mas a intenção original é muito mais profunda. Aprender a ver a realidade do corpo e da mente de modo tão claro que o apego começa a perder o argumento. Então, hoje, queridos ouvintes, nós vamos mergulhar nos 4 fundamentos da atenção plena: corpo, sensações, mente e fenômenos. Vamos juntos ver o que é que isso significa na almofada, no trabalho, na família, na fila do banco, na hora da raiva, no momento da ansiedade, no meio da conversa delicada
e até naquele instante em que você abre a geladeira sem fome, sem necessidade e sem a menor dignidade filosófica. Apenas porque a alma tá vagamente desconfortável e você quer negociar assim com um pedaço de queijo. Bora, monge de sofá, que hoje o episódio é profundo. Mas, prometo que nós descemos esse abismo com lanterna, com sutra e com alguma capacidade de rir da própria mente, sem desrespeitar a sua dor. Vamos começar pelo básico importante, porque nada pior do que ingressar assim num ensinamento profundo com a compreensão de um post motivacional e a autoconfiança de quem assistiu um vídeo de 5 minutos na internet. No discurso 10 do Madhyama Nikaya, conhecido como o Satipatthana Sutra, e no seu paralelo mais extenso, o discurso 22 do Digha Nikaya, o Buda apresenta os 4 fundamentos da atenção plena, como, olha isso, o caminho direto para a libertação. E ele os formula assim: contemplar o corpo no corpo, as sensações nas sensações, a mente na mente e os fenômenos nos fenômenos, sempre de modo ardente, com clara compreensão e atento, tendo abandonado cobiça e aflição em relação ao mundo. Essa formulação é belíssima e sim, pode soar um pouco estranha ao mesmo tempo. Porque o Buda, ele não diz simplesmente observe o corpo ou perceba o que está sentindo. Ele diz claramente o corpo no corpo, as sensações nas sensações. Parece mera repetição, mas não é. Essa duplicação aponta para uma forma de olhar em que a experiência é vista diretamente, sem a mente imediatamente sequestrar tudo para dentro da sua fábrica de narrativas. Olha só, não é o meu corpo como projeto estético, ou a minha sensação como drama moral, ou então a minha mente como identidade definitiva. Não é nada disso. É o corpo como o corpo, sensação como sensação, mente como mente, fenômeno como fenômeno. E, sinceramente, isso é muito revolucionário, porque nós quase nunca encontramos a experiência assim, crua. Nós encontramos a experiência já comentada, já julgada, já editada pelo Comitê de Relações Públicas do Ego. Uma dor no joelho não é só dor no joelho, vira eu não presto para meditar. Ou então, o meu corpo só me atrapalha. Ou então, todo mundo está muito mais zen do que eu. E logo já parte pro
Eu deveria ter feito pilates antes. Ou ainda, a iluminação claramente não contempla quadríceps. Uma emoção difícil não é só emoção difícil. Vira biografia, destino, identidade, profecia e, às vezes, até justificativa para mandar uma mensagem passivo-agressiva. Tani Sarubiko insiste num ponto precioso sobre isso. Ele nos diz que Sati não é só uma consciência vaga e neutra. Envolve lembrar, manter em mente o enquadramento correto da prática. Ou seja, monge de sofá, a atenção plena não é simplesmente ficar à mercê do que surgir, como se o caminho espiritual fosse assistir à própria mente sem critério. Igual assim quem abre a plataforma de streaming e deixa qualquer coisa rodando. Não. Existe uma direção. Existe um propósito. Existe o desejo hábil do despertar, que não se trata de apego neurótico, mas sim de um compromisso lúcido com a liberdade. E isso conversa lindamente com o episódio anterior sobre os 4 esforços corretos. Porque, vem cá, o Satipatthana não paira no ar como uma nuvem conceitual chique. Ele depende de esforço correto. O próprio refrão do sutra diz em formulação canônica assim: ardente, com clara compreensão e atento, tendo abandonado cobiça e aflição em relação ao mundo. E isso é muito incrível, porque já entrega a arquitetura inteira da prática. O ardor aqui é a energia sincera de quem quer ver e cultivar aquilo que liberta. A clara compreensão é saber o que está acontecendo, como está acontecendo e para quê. A atenção plena é não esquecer nem o objeto e nem o propósito da prática. E o abandono da cobiça e da aflição em relação ao mundo é justamente o ponto em que a experiência deixa de ser observada a partir do agarramento e da aversão. Ou seja, o Buda, ele não está descrevendo uma atenção relaxada e vaga, mas uma atenção moralmente lúcida, energeticamente viva e espiritualmente orientada. Joseph Goldstein, ele propõe uma nuance muito bonita sobre isso. Ele diz que devemos pensar Satipatthana não apenas como fundamentos da atenção plena, mas também como modo de estabelecer a atenção plena. E eu aprecio isso porque tira a prática daquela rigidez de checklist espiritual. Não é uma espécie de lista burocrática do tipo: marquei corpo, check. Marquei sensação, check. Marquei mente, check. Não. É um modo de habitar a experiência.
um jeito de pousar, um jeito de conhecer sem se colar. E aqui eu preciso confessar uma coisa que talvez una esta comunidade inteira num só constrangimento amoroso. Eu passei muito tempo achando que a atenção plena era uma espécie de atmosfera mística calma. Uma vibe assim, sabe? Um perfume de serenidade com fundo amadeirado. Mas o Buda não está descrevendo uma vibe. Ele está descrevendo um treinamento de observação capaz de desmontar a ignorância. E, às vezes, isso é muito menos Zen Pinterest e muito mais olhar com sinceridade para a bagunça da própria fabricação mental, sem teatralizar e nem fugir. Essa prática também é apresentada explicitamente como investigação da experiência na meditação e no cotidiano. Isso é muito importante para nossa vida e para o meu histórico nada confiável de achar que a prática é uma coisa e a vida real é outra. O Buda não nos deu um ensinamento tão precioso desse para ser usado apenas em retiro silencioso. Ele fala da respiração, das posturas, do comer, do falar, do mover-se, do acordar, do dormir. Em outras palavras, a libertação não está escondida só naquele cantinho da sala onde você senta de pernas cruzadas, tentando parecer alguém que já leu todos os Nikayas. Ela está no modo como você encontra a experiência agora. Agora que nós já entendemos por que é que o Satipatthana é um ensinamento tão central, tão profundo e, ao mesmo tempo, tão perigosamente fácil de reduzir a uma versão gourmetizada de estar presente. Por isso, humildemente, eu quero fazer o que o Buda faz com tanta elegância. Descer do conceito para a experiência. Então, seguiremos um por um pelos 4 fundamentos da atenção plena: corpo, sensações, mente e fenômenos. Não como quem marca tópicos numa apostila espiritual, mas como quem vai abrindo portas de uma mesma casa por dentro. A ideia aqui é entender como cada fundamento funciona, o que ele revela, por que é que ele é transformador e, principalmente, como isso deixa de ser uma coisa bonita no papel para virar prática viva, na almofada e no caos muito pouco iluminado da vida cotidiana. Então, respira, ajeita a postura e vem, porque agora começamos a entrar com mais calma e mais profundidade no coração desse ensinamento. O
primeiro fundamento é o corpo. E eu acho de uma misericórdia impressionante que o Buda comece por aqui. Porque quando a mente está lá delirando, sofisticando, especulando e dramatizando, o corpo tem uma honestidade quase ofensiva. O corpo não faz tese. O corpo mostra. Ele está tenso ou não está? Está acelerado ou não está? Está contraído, pesado, quente, trêmulo, cansado, agitado, vivo. O corpo é aquele amigo que não romantiza a situação. No Sutra, o primeiro fundamento inclui várias portas. A atenção à respiração, às posturas, às atividades cotidianas, à contemplação das partes do corpo, dos 4 elementos e até à mortalidade, por meio das contemplações de cadáver. Repara na amplitude disso. Reduzir Satipatthana a focar na respiração é como visitar uma biblioteca imensa, sentar na primeira cadeira e concluir que o acervo inteiro é estofado. A prática da respiração aparece sim, logo no início. O Buda diz: respirando longo, sabe que respira longo. Respirando curto, sabe que respira curto. Treinando-se para sentir o corpo todo. Treinando-se para acalmar a atividade corporal. E isso aqui, por si só, já derruba uma fantasia muito comum. A de que meditar é fabricar um estado especial. Não. Primeiro, nós aprendemos a saber. Depois, a sentir. E aí, então, a acalmar, sem violência. E como é que isso entra na vida cotidiana? A tradição de Thich Nhat Hanh traduz isso lindamente quando amplia a plena consciência para andar, sentar, ficar de pé, comer, falar, silenciar, ir e vir. Então, corpo no corpo não é só sentar em posição nobre. É perceber o corpo quando você, por exemplo, está entrando numa conversa difícil com o ombro assim, já preparado para o combate. É notar o maxilar endurecendo antes de você dizer: não, imagina, tá tudo bem. É sentir a barriga se fechar quando chega uma mensagem que você tem medo de abrir. É reconhecer que antes da mente escrever um romance sobre a ameaça, o corpo já deu o primeiro sinal. Eu demorei vergonhosamente para entender isso, porque eu achava que voltar para o corpo era uma recomendação poética de pessoas emocionalmente superiores. Até o dia em que eu finalmente percebi que metade das minhas crises começa com fenômenos corporais
bem concretos, aos quais eu não dou a menor dignidade contemplativa. Sono acumulado, respiração presa, ombro no teto, estômago embaralhado. E tá lá a Julie, discutindo metafísica do sofrimento, quando talvez o primeiro gesto sábio fosse descruzar a mandíbula e admitir: pera lá, seu sistema nervoso tá pedindo socorro. E o mestre Thanissaro Bhikkhu, ele diz que, em certo sentido, a atenção à respiração pode reunir os 4 fundamentos ao mesmo tempo. Olha só a profundidade disso. E ele diz que isso acontece porque quando você acompanha a respiração, você não está só com o corpo. Você também encontra as sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras. Os estados mentais mais agitados ou mais calmos. E você também encontra fenômenos como os obstáculos, o apego, a clareza e o processo inteiro de surgimento e desaparecimento. O corpo, então, não é um estágio inferior da prática. Ele é uma porta majestosa. E tem algo filosoficamente muito bonito aqui. Contemplar o corpo no corpo é uma forma de desinflar a fantasia de que nós somos uma mente abstrata pairando sobre a vida. O budismo meio que nos puxa de volta, assim, para a encarnação. E isso é muito humilde. Sabe por quê? Porque o ego, ele adora se imaginar transcendental. Mas a libertação começa, muitas vezes, quando você percebe, com honestidade, o que é que o corpo está dizendo, antes de inventar uma interpretação sobre tudo. Na prática formal, o primeiro fundamento pode ser experimentado assim. Você senta, percebe o contato do corpo com o chão ou com a cadeira. Você percebe a coluna, o movimento da respiração, o pulso de tensão, as áreas anestesiadas, a tentativa da mente de fugir. E você não precisa resolver nada imediatamente. Só conhecer. Só deixar que o corpo volte a ser realidade, ao invés de pano de fundo. Já no cotidiano, isso significa perguntas muito simples e muito raras. Como é que está meu corpo agora? O que é que esse corpo já sabe que a minha narrativa ainda não admitiu? E eu tô aqui ou estou 100 páginas à frente da experiência? Eu geralmente tô 5.000 quilômetros à frente. Prazer, Julie. Goldstein comenta que contemplar o corpo externamente também tem valor. Ver o corpo do outro como corpo sem cair logo em julgamento, irritação ou fantasia. E isso é uma joia. Porque, vem comigo, às vezes o nosso sofrimento não vem apenas de não perceber o próprio corpo,
vem de transformar instantaneamente o corpo e os gestos alheios em provocação, ameaça ou espelho do nosso ego. Ver alguém andando devagar pode ser só ver alguém andando devagar. Não precisa vir uma tese sobre a incompetência humana, karma coletivo e a decadência da civilização. Corpo no corpo, então, é a grande desintoxicação da abstração. É o começo do retorno. Agora, vamos entrar numa parte absolutamente decisiva e estranhamente subestimada. O segundo fundamento, as sensações, ou Vedana. E aqui vale um esclarecimento importante, porque no português a palavra sensação às vezes embaralha tudo. Vedana não é emoção complexa, é o tom afetivo básico da experiência. Agradável, desagradável ou neutro. Parece, assim, de longe, simples demais, não é? Mas é aqui que começa boa parte do nosso enrosco. Porque antes de uma emoção ficar sofisticada, antes de um apego virar trama, antes de uma aversão ganhar manifesto político dentro da cabeça, em geral, há um tom básico, que pode ser gostei, não gostei, ou tanto faz. A partir daí, o mundo inteiro pode virar cola ou inimigo. No Sutra, o Buda orienta o praticante a saber. Quando há sensação agradável, sabe que há sensação agradável. Quando há sensação desagradável, sabe que há sensação desagradável. Quando há sensação neutra, sabe que há sensação neutra. E só, entre aspas, isso já é imenso. Porque, vamos combinar, né? Nós quase nunca paramos nesse ponto. A gente pula direto da sensação para a reação. Do desconforto para a resistência, por exemplo. Ou do prazer para o agarramento. Ou da neutralidade para distração entorpecida. É como se a mente dissesse: ah, agradável? Então quero prolongar, repetir, possuir, garantir, transformar em identidade e talvez tatuar. Desagradável? Ah, então eu rejeito, discuto, culpo alguém, fujo ou dramatizo. Neutro? Ah, então desligo, pego o celular, abro 3 abas, mastigo alguma coisa e procuro estímulo, porque, aparentemente, a simples neutralidade me parece um insulto pessoal. E aqui eu me sinto obrigada a uma confissão pastoralmente humilhante. Durante muito tempo, eu pensava assim que os meus hábitos impulsivos vinham de decisões super complexas. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes,
o processo era muito mais baixo orçamento. Uma pontinha assim de desconforto surgia, só isso. Um leve incômodo, um vaziozinho assim, um tédio mínimo. E aí, ao invés de conhecer a sensação, eu apenas corria para anestesiar ou preencher ou me entreter ou me irritar com alguma coisa. E esse é o ponto. O samsara, às vezes, não começa com uma tragédia grega. Começa com 2 minutos de sensação neutra mal tolerada. É por isso que esse segundo fundamento é tão poderoso. Porque ele nos coloca bem ali, naquele ponto quase invisível em que o hábito ainda não cristalizou. E quando você vê a sensação como sensação, sem imediatamente virar um servo dela, acontece um pequeno milagre de sobriedade. Você descobre que nem tudo que é agradável precisa ser perseguido, que nem tudo que é desagradável precisa ser combatido e que nem tudo que é neutro precisa ser preenchido com ruído. Thich Nhat Hanh, ele insiste muito na qualidade de abraçar a experiência com presença e ternura, sem violência. E, olha, isso me parece essencial aqui. Porque observar sensações não é endurecer. Não se trata de virar fiscal do próprio sistema nervoso, sabe? Se trata de reconhecer com delicadeza. Bem, isso é agradável. Ou, isso é doloroso. Ou então, isso é neutro. E juro, nesse reconhecimento já há mais liberdade do que havia 5 segundos antes. Na prática formal, você pode notar, por exemplo, como uma dor no joelho ou como o seu pé formigando gera uma sensação desagradável. Ou então, como uma respiração livre gera uma sensação agradável. Ou então, como um período de aparentemente nada gera uma neutralidade. E a investigação não é assim, como faço para ter só agradável? A investigação é, o que é que a mente faz com cada tom? Ela agarra? Ela rejeita? Adormece? Dramatiza? Aprende? Já no cotidiano, esse fundamento é ouro puro, porque ele aparece na mensagem recebida, no elogio, na crítica, no silêncio do outro, no cafezinho gostoso, no atraso, na fome, no calor, no constrangimento social, no feed, no barulho da rua. Antes de você inventar uma identidade inteira em torno do que aconteceu, houve uma sensação. Se você consegue conhecê-la, talvez você não precise virar escravo dela, escravo do próximo impulso.
E por que isso é tão transformador? Porque o Buda, ele não quer só que a gente fique mais calmo. Ele quer que a gente veja a engrenagem do sofrimento. E Vedana é uma engrenagem delicadíssima. Quem aprende a observá-la, começa a encontrar um espaço entre sentir e se acorrentar. O terceiro fundamento é a mente na mente. Em Pali, Citta. E eu considero essa parte de uma elegância quase terapêutica. Mas no melhor sentido, tá? Sem reduzir o Dharma à terapia. Porque o Buda aqui não está nos pedindo para analisar a infância inteira em cada sessão na almofada. Ele está nos ensinando a reconhecer o estado da mente com lucidez direta. No Sutra, ele diz assim: quando a mente está com desejo, sabe que está com desejo. Quando está sem desejo, sabe que está sem desejo. Quando está com aversão, sabe. Sem aversão, sabe. Contraída, distraída, exaltada, concentrada, libertada, não libertada, sabe. E olha a beleza disso. Não é nossa, eu sou uma pessoa horrível porque acabei de sentir inveja. E também não é, eu sou iluminada porque, veja, hoje eu permaneci tranquila. O que é apenas isto. A mente está assim agora. Essa formulação simples quebra um feitiço muito antigo, o de tomar todo estado mental como autobiografia definitiva. Nós sofremos demais porque damos cidadania permanente a visitantes temporários. Vem a ansiedade e você logo diz: eu sou ansioso. Vem a raiva e você logo diz: eu sou essa raiva. Eu sou uma pessoa raivosa. Vem o torpor e você já diz: minha prática é um fracasso. Surge a clareza e você já diz: agora sim, atingi Shamatha. E o Satipatthana faz uma operação de desdramatização muito poderosa. Porque ele não nega a intensidade do que surge, mas retira o carimbo ontológico. Isso está presente, mas não precisa virar essência. E é bom esclarecer uma coisa. Não pensem que eu falo isso do alto de alguma maturidade estável. Porque o meu histórico é assim de uma produtividade impressionante na arte de me confundir com estados transitórios. Se acordo triste, às 8 da manhã já tenho certeza de que minha vida inteira foi construída sobre equívocos estruturais. Se acordo lúcida, às 8, já começo a considerar que talvez eu devesse abrir um centro de meditação e aconselhamento para pessoas comuns e emocionalmente desorganizadas. Pois é, em ambos os casos,
falta Satipatthana e sobra imaginação. Observar a mente na mente é começar a dizer: há contração, há comparação, há alegria, há dispersão, há clareza, há preguiça, há ansiedade. E olha, não pense que isso é pouco, porque reconhecer um estado mental sem se fundir a ele já é, sim, um grau de liberdade. Thanissaro Bhikkhu, ele nos lembra que a atenção plena está conectada a uma agenda hábil. Desenvolver o que favorece o caminho e abandonar o que enfraquece. Então, observar a mente não é um voyeurismo contemplativo. Não é só notar com certa elegância que está um caos, e aí depois servir chá para o caos se instalar. Não. É notar para poder responder com sabedoria. Por exemplo, se nota que há agitação, talvez a prática está te pedindo mais suavidade. Se há torpor, um pouquinho mais de energia. Se há cobiça, talvez seja a hora de ver mais claramente a impermanência. Se há aversão, talvez o corpo precise ser reconhecido antes da boca começar a trabalhar contra você. Na prática formal, esse fundamento amadurece muito. Você começa a perceber nuances. Não é só mente boa e mente ruim. É mente expandida ou estreita, pesada ou brilhante, pegajosa ou solta, defensiva ou receptiva, defensiva ou receptiva. E quanto mais se percebe, menos se acredita cegamente. E isso absolutamente não significa repressão. Significa intimidade sem ingenuidade. E no cotidiano, essa prática é quase um ato revolucionário de higiene mental. Entrou numa reunião e a mente já veio armada? Sabe. Está conversando com alguém, mas a mente está lá ocupada montando defesa? Sabe. Está caminhando na rua e a mente virou catálogo de carências, comparações e delírios retrospectivos? Sabe. E não para se condenar, mas para não operar no escuro. Para não operar a partir desses estados transitórios. E tem algo que sempre me comove aqui. Porque às vezes a pessoa escuta "observe a mente" e acha que isso vai deixá-la fria, distante, analítica por demais, sabe? Mas eu compartilho com vocês a minha experiência. E na minha experiência acontece totalmente o contrário. Quando eu paro de ser possuída por cada estado, consigo me tornar muito mais aberta e gentil. Porque eu não preciso mais defender tanto a própria novela interna, sabe? Eu começo a encontrar os outros com menos armadura. Finalmente, os fenômenos nos fenômenos, ou
quando a atenção plena deixa de ser só presença e vira sabedoria. Sim, chegamos ao quarto fundamento. O mais misterioso, o mais sofisticado e aquele que mais facilmente vira confusão se a gente explicar mal. Os fenômenos nos fenômenos. E o que é que seria isso? Bem, o termo técnico em Pali é Dhammas ou Dharmas em sânscrito. Mas no contexto do Sutra, estamos falando de categorias e estruturas da experiência vistas à luz do Dharma. O Buda inclui, entre outras, os 5 impedimentos, os 5 agregados, as 6 bases dos sentidos, os 7 fatores da iluminação e as 4 nobres verdades. Ou seja, no quarto fundamento, a atenção plena amadurece em discernimento. Não estamos mais só percebendo que há um estado. Estamos reconhecendo a natureza, a função e o lugar desse estado dentro do mapa da libertação. Por exemplo, suponha que você está lá meditando e aí sente inquietação. No segundo fundamento, você talvez perceba que a sensação associada é desagradável. No terceiro, reconhece. A mente está agitada. No quarto, você pode ver. Isto é um dos 5 impedimentos. Isto obscurece a clareza. Isto tem causas. Isto pode ser compreendido e abandonado. Percebe a beleza? A experiência deixa de ser caos privado e passa a ser inteligível à luz do caminho. O quarto fundamento me parece especialmente importante hoje porque é muito comum se confundir espiritualidade com espontaneísmo psicológico. Quase como se bastasse sentir qualquer coisa com intensidade e autenticidade para aquilo lá já ser automaticamente sabedoria. Buda é mais refinado que isso. Ele nos ensina a distinguir, a reconhecer o que aprisiona e o que desperta, o que embota e o que clareia, o que fortalece o ciclo do sofrimento e o que contribui para o seu fim. Então, é aqui que entram, por exemplo, os 5 impedimentos: o desejo sensual, a má vontade, o torpor e sonolência, a inquietação e preocupação e a dúvida corrosiva. E olha como é que isso conversa com os episódios anteriores. Quando você vê um impedimento como impedimento, o esforço correto sabe o que fazer. Quando você conhece os 7 fatores da iluminação, o quarto fundamento se torna praticamente um manual vivo de cultivo. Quando reconhece as 4 nobres verdades operando na experiência, a prática deixa de ser genérica e se torna profundamente orientada. Goldstein fala de uma
passagem, assim, da mindfulness do conteúdo para a mindfulness do processo. E isso ajuda muito a explicar esse fundamento. Olha só, vamos pensar num exemplo. No começo eu apenas noto. Estou irritada. Aí, depois, com a prática, começo a perceber como que a irritação surgiu, como que ela é alimentada, como que desaparece, a que ela se agarra, qual sensação que a acompanha, qual visão de mundo ela constrói, quais narrativas ela usa para se legitimar. E aí, finalmente, por que é que ela não pode ser uma base confiável para a identidade? E isso é a sabedoria nascendo. E aqui tem uma aplicação cotidiana de altíssimo valor, porque o quarto fundamento nos salva de achar que toda experiência interna merece confiança. Sim, gente, nem todo pensamento é verdade. Nem toda emoção é orientação. E nem toda convicção é discernimento. Às vezes, aquilo que você chama de intuição é apenas um agregado em pânico, como uma boa assessoria de imprensa. Eu me lembro de dias em que eu tinha plena convicção interior de que estava sendo muito lúcida, quando, na verdade, eu só estava com um dos impedimentos usando vocabulário sofisticado. A dúvida, por exemplo, é uma especialista em parecer profunda de longe. Porque ela não chega assim com uma camiseta escrito "Estou sabotando a sua prática". Não. Ela vem com ares de sofisticação filosófica. Será que isso realmente faz sentido? Talvez nada tenha fundamento. Talvez você esteja apenas fingindo. Talvez o mais prudente seja desistir e comer aquele bolo que está ali me esperando na bancada. E aí, se nós não conhecemos o mapa do Dharma, confundimos impedimento com inteligência. O quarto fundamento vem e devolve contexto. Você começa a perceber: isto é aversão, isto é apego, isto é um agregado sendo tomado como eu. Ou isto é um fator de despertar surgindo. Isso é sofrimento. Aqui está a origem. Isto aqui já é um pequeno cessar. Ou isto é caminho. Não é por acaso que esse fundamento culmina nas 4 nobres verdades. Ou seja, a atenção plena, em sua forma madura, não termina em autoobservação. Ela deságua em compreensão libertadora da própria estrutura do sofrimento. Agora, eu te convido a parar num ponto que, para mim, é uma das partes mais belas do Satipatthana. O refrão que se repete várias vezes ao longo do sutra. O Buda repete que o praticante contempla a experiência internamente, externamente e externamente. Que o praticante contempla o surgimento, o desaparecimento e o surgimento e
desaparecimento. Que o praticante estabelece mindfulness na medida necessária para simples conhecimento e continuidade e permanece sem apego a nada no mundo. Se isso realmente entrar no coração, muda tudo. Joseph Goldstein chama atenção justamente para isso. A primeira parte do refrão, internamente, externamente e externamente, nos tira do narcisismo espiritual. Porque a prática não é só uma obsessão delicada consigo mesmo. É um treinamento de percepção que também vê o outro, o ambiente, os padrões compartilhados, a experiência sem a rigidez do meu e seu o tempo todo. Goldstein comenta, por exemplo, que observar externamente pode significar ver os movimentos dos outros sem imediatamente cair em julgamento. E eu achei isso de uma utilidade quase doméstica, porque talvez metade dos atritos do convívio humano pudesse diminuir se apenas aprendêssemos a ver o outro como fenômeno antes de vê-lo como insulto pessoal. A segunda parte do refrão, surgimento e desaparecimento, é onde o Satipatthana deixa de ser apenas presença e se torna visão penetrante. Ledi Sayadaw, que é citado por Goldstein, afirma que não ver o surgir e o passar é ignorância e que ver a impermanência é a porta para o insight e o despertar. Isso é imenso, porque perceber a impermanência não é ficar repetindo mentalmente tudo passa, como quem tenta se consolar com uma frase de caneca espiritual. Aqui é ver diretamente que a sensação já mudou, que a raiva já mutou, que o pensamento não se sustenta sozinho e que a imagem de si é produzida e dissolvida momento a momento. E quando se vê isso com profundidade, algo no apego perde força. O Buda chega a dizer que melhor do que 100 anos sem ver o surgimento e o desaparecimento é um único dia vendo isso claramente. Porque um dia assim é capaz de mudar a arquitetura da mente. A terceira parte do refrão, que é simples conhecimento e continuidade, não é simples no sentido de banal, sabe? É simples no sentido de despoluído. Há corpo, há sensação, há mente, há fenômeno. Sem excesso de comentário, sem bordado narcísico, sem transformar cada respiração numa autobiografia. Eu não sei vocês, mas para mim isso é quase uma proposta de reforma agrária da consciência. Tirar o latifúndio do ego de cima de toda a experiência e devolver a terra ao real. E a quarta e última parte do refrão, não se apegar a nada no mundo, é onde está o coração cortante e compassivo de tudo. Satipatthana
não é apenas para eu estar mais em contato comigo. É para eu deixar de me agarrar do jeito neurótico com o qual me agarro ao corpo, ao prazer, à dor, aos estados mentais, às visões, às ideias, às histórias. E não porque nada importa, mas porque agarramento é sofrimento. O Buda não nos empobrece, ele nos descola. Ok. Como não deixar Satipatthana virar um belo conceito que morre na pia da cozinha? Para isso, vamos amarrar tudo, porque um ensinamento desse tamanho corre 2 riscos opostos. O primeiro é o de virar uma abstração filosófica deslumbrante que ninguém encarna. E o segundo é ser reduzido a uma técnica rasa de relaxamento. A graça do Dharma está em escapar dos dois. Na prática formal, Satipatthana pede regularidade, simplicidade e honestidade. Você senta na almofada e começa por onde pode. Corpo, respiração, postura, sensação. Reconhece o que está presente. Nada de inventar um estado nobre. Conheça o estado real. Aos poucos, sem pressa e sem pausa, a atenção se refina. Você se torna capaz de notar aquele tom afetivo que a gente falou. Depois, o estado da mente. E aí, começa a ver claramente os padrões, os impedimentos, os fatores de despertar, o surgir e o cessar. A prática vai ficando menos teatral e mais verdadeira. Mas é no cotidiano que muita coisa amadurece. O corpo no corpo, por exemplo, aparece quando você nota o cansaço antes de descarregar em alguém. As sensações nas sensações aparecem quando você percebe o desconforto de uma crítica sem imediatamente se defender. A mente na mente aparece quando você reconhece: estou comparando, estou me inflando, estou me contraindo. E os fenômenos nos fenômenos aparecem quando você identifica: isto é aversão, isto é apego, isto é um impedimento. Isto aqui já é um fator de despertar querendo nascer. Na prática formal, o corpo se revela na respiração, na postura, no movimento, na materialidade viva dos elementos. No cotidiano, ele aparece nos ombros tensos, no maxilar rígido, na fome, no cansaço, no ritmo da fala, na presença física, que às vezes já sabe da nossa verdade antes de a cabeça admitir qualquer coisa. As sensações na prática formal são percebidas como agradáveis, desagradáveis ou neutras durante a meditação. No cotidiano, elas se mostram na reação ao elogio, à crítica, à espera,
ao tédio, ao desejo ou ao desconforto social, por exemplo. A mente, na prática formal, é reconhecida em estados de concentração, dispersão, cobiça, aversão ou clareza. Já no cotidiano, a mente se denuncia na ansiedade, na comparação, na defensividade, na generosidade e na pressa. E os fenômenos, na prática formal, aparecem quando enxergamos impedimentos, fatores de despertar, agregados e as 4 nobres verdades. Já no cotidiano, eles surgem quando nós somos capazes de identificar padrões do sofrimento e responder a eles com sabedoria, ao invés de apenas repetir no automático. Uma das grandes mentiras que nós contamos para nós mesmos é que só estamos praticando quando tudo está organizado, bonito e silencioso. Mas o Satipatthana é justamente o contrário. Ele nos treina a praticar na experiência que existe e não na experiência ideal que o ego preferiria ter. E isso é profundamente democrático. Por quê? Quer você seja monge, leigo, mãe, estudante, pessoa sobrecarregada, aposentado, motorista de aplicativo, terapeuta, designer, médico, artista, alguém tentando não desmoronar no meio da semana, a experiência continua acontecendo. O corpo continua respirando. Sensações continuam surgindo. A mente continua oscilando. Os fenômenos continuam operando. Então, a questão não é: eu tenho uma vida boa o bastante para praticar? A questão é: eu estou disposto a conhecer esta vida à luz do Dharma? Gange cha yamune chaiva. Esse episódio foi longo. Eu até tentei tornar isso mais resumido e sucinto, mas é bem difícil. Porque os 4 fundamentos da atenção plena são um ensinamento de uma profundidade quase inesgotável. O mestre Thanissaro Bhikkhu, ele diz que o próprio cânone mostra como esse tema é vastíssimo, impossível de esgotar rapidamente. E eu acho isso reconfortante, porque quer dizer que ninguém precisa sair desse episódio dominando o Satipatthana como se fosse conteúdo de prova. A proposta aqui é mais humilde. Começar, continuar, refinar. Hoje, nós vimos que o Buda nos convida a contemplar o corpo no corpo, as sensações nas sensações, a mente na mente e os fenômenos nos fenômenos. Vimos que isso não é um exercício de introspecção narcísica, mas um caminho de libertação. Um treino para ver sem agarrar, para sentir sem virar servo da sensação, para reconhecer a mente sem confundi-la com identidade, para compreender a experiência não apenas como conteúdo privado, mas à luz do Dharma. E talvez o mais comovente disso tudo
seja que o Buda não nos pede para fabricar uma mente perfeita. Ele nos pede para conhecer. Conhecer com ardor. Conhecer com clareza. Conhecer com atenção. Conhecer até que a cobiça e a aflição percam terreno. Conhecer até que o automatismo enfraqueça. Conhecer até que a gente descubra na carne da experiência que aquilo a que chamamos de eu é muito menos sólido do que parecia. E justamente por isso, a liberdade é muito mais possível do que imaginávamos. E se você está ouvindo este episódio num momento de confusão, dor, cansaço ou desordem interna, eu queria te fazer companhia num ponto bem honesto. É capaz que você não precise resolver tudo hoje. É capaz que o gesto mais profundo, mais budista e mais revolucionário seja um tantinho mais simples. Sentir o corpo, reconhecer a sensação, nomear o estado mental, ver o padrão, respirar dentro da realidade sem correr imediatamente para o teatro da identidade. Às vezes, a semente da libertação não entra pela grande epifania. Às vezes ela entra quando, no exato instante em que a mente começa a fabricar um velho inferno conhecido, você percebe. Sensação desagradável. Mente contraída. Impedimento. Isso também passa. E aí, nesse pequeno intervalo de lucidez, o samsara não consegue te alugar tão facilmente como um imóvel permanente. Muito obrigada pela companhia e por ficarem comigo até aqui hoje. Eu sou a Julie e a gente se vê na próxima semana. Até lá, que vocês tenham intimidade suficiente com o corpo para não viver só na cabeça, delicadeza suficiente com as sensações para não se tornarem reféns delas, honestidade suficiente com a mente para não acreditar em tudo que ela produz e discernimento suficiente com os fenômenos para reconhecer o que aprisiona e o que liberta. E, se possível, da próxima vez que a sua mente transformar um pequeno incômodo em uma série de 8 temporadas, tentar começar pelo básico revolucionário. Talvez seja só uma sensação. Que esse episódio possa trazer benefícios